Sérgio Arnold, presidente da FESERGS, a Federação dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, ontem, depois de muito debate, também de ingresso por parte do governo estadual na Justiça, foram votados alguns projetos que prevêem privatizações também. São projetos muito polêmicos que, segundo o governo, têm o intuito de amenizar as finanças do Estado. Seriam contrapartidas do Estado para conseguir alívio financeiro por parte do governo federal. Sérgio Arnold, presidente da FESERGS, na sua visão, o que esses projetos trazem, se é que trazem benefícios para a população gaúcha? Realmente, ontem, por volta das 4h30 da manhã, foi finalizada a votação de um projeto. É o projeto que autoriza o governo do Estado a celebrar o que se convenciona chamar de plano de recuperação fiscal, regime de recuperação fiscal com a União. Evidentemente, esse projeto é apenas uma declaração de intenções. Esse projeto sozinho, ele não representa grande coisa. Ele é apenas autorizativo para que o Estado negocie com a União a renegociação da dívida do Estado. A partir dele, o governo precisaria aprovar 3 propostas de emenda constitucional, eliminando a necessidade de realização de plebiscito para privatização, para a venda da CEE, da Sulgás e também da CRM, de recursos minerais. Pois bem, a votação de ontem, como bem demonstra, é eloquente de que o governo não possui o número de votos necessários para aprovar as propostas de emenda constitucionais, porque para aprová-las teria que ter 33 votos. E o governo teve, apesar de toda a sua mobilização e também da pressão que fez sobre os deputados da Assembleia Legislativa, teve apenas 30 votos. Portanto, o governo sabe que não tem como avançar nisso, mas está tentando, vamos dizer assim, dar uma satisfação para a União, para mostrar que tem boa vontade e que quer realizar essa renegociação. Mas vamos ao caso da renegociação. Esse projeto, este plano de recuperação fiscal, ele, no nosso entendimento, no entendimento de boa parte da sociedade gaúcha, ele representa a perda de autonomia do Estado. Por que isso? Porque haverá, em troca de 3 anos de suspensão, não é diminuição, de suspensão do pagamento da dívida com a União, em troca disso, o Estado congelará todos os investimentos sociais, ou seja, não poderá gastar mais 1 centavo do que gasta hoje em saúde, educação, segurança, salários, enfim, tudo isso. Porém, nós sabemos que as despesas aumentam ano a ano. Nós não precisamos lembrar, mas, por exemplo, o número de aposentados que nós temos hoje é 1, e esse número vai continuar aumentando, né? Então o governo não terá como pagar esses aposentados. Assim como na saúde, o número de acessos à saúde e o número o mesmo crescimento em função do aperfeiçoamento de técnicas e encarecimento natural que ocorre no âmbito da saúde, também vai levar a que o governo gaste cada vez menos em saúde, o que já é um caos. E na segurança nós não precisamos nem falar. Então, na realidade, os próximos governos ficarão engessados, não poderão agir, porque estarão sob o comando do Ministério da Fazenda do governo federal. E sem falar que, após esses 3 anos, nós teremos acrescido na nossa dívida
cerca de 30 bilhões de reais. Ou seja, este é um projeto que acaba com a autonomia do Estado, que congela as despesas e os investimentos do Estado, e também, ao se concretizar, faz com que o Estado abra mão de empresas que hoje contribuem para o caixa do Estado, ou seja, não haverá, aumentará a dívida, aumentarão os compromissos, mas o Estado não terá mais de onde tirar dinheiro, porque terá vendido as suas empresas. Então veja que este é um negócio unilateral, que só beneficia a União e ao sistema financeiro nacional e prejudica o Estado do Rio Grande do Sul. Sérgio, no tocante da questão dessas empresas que o governo pretende vender, muitos falam, pelo menos alguns especialistas falam, que as empresas que o governo tenta a venda são empresas deficitárias. Isso representa a realidade ou não? Não, não representa a realidade, ou seja, a questão mineral, por exemplo. A questão mineral é altamente lucrativa para o Estado. Tá? Assim como a Sulgás é outra empresa extremamente lucrativa. Aliás, se elas não fossem interessantes, não seriam colocadas à venda. Porque ninguém compra uma locomotiva de 1940 nos dias de hoje, né? Então só tem interesse em comprar porque as empresas podem render. Da mesma forma a CE, que ficou engessada em função de uma dívida da União para com a própria CE, o que agravou os seus problemas de caixa, os seus problemas financeiros. E também porque foi impedida de reajustar as suas tarifas por longo período de tempo. Ora, se ela for vendida, isso não vai acontecer, porque a empresa privada, ela praticamente determina como e quando ela reajusta seus custos, seus preços. Então, nós dizemos o seguinte: ninguém compra ferro velho, a não ser pelo preço de liquidação. Mas, no nosso caso, essas empresas são lucrativas e despertam o interesse, inclusive, de empresas chinesas. Sim. A CE também estaria nesse pacote. Sim, a CE estaria nesse pacote. E veja que, por exemplo, no caso, uma empresa chinesa que está comprando tudo na área de energia aqui no Estado, vai nos levar a ficar na situação, se fosse vendida a CE, na situação de que essa empresa ditaria os preços, porque ela não teria mais concorrência, ela já domina praticamente o mercado gaúcho, né, e isso não se fala. Apenas para lembrar, quando o município de Uruguaiana resolveu privatizar a água e o esgoto, foi aplaudido que era uma bela iniciativa. Só que multiplicaram-se, desde que foi feita essa privatização, o custo da água e do esgoto em Uruguaiana se multiplicou por 10. Então vejam exatamente que isso os defensores da privatização não falam. Ou seja, no primeiro momento é um mar de rosas. No segundo momento, o preço passa a ser determinado por uma empresa só, que domina o mercado, e nós teremos que pagar o que ela pede. Sim. Eu até me permito não citar, mas os nossos ouvintes que dirigem e têm carteira de motorista, os que têm acima de 40, 50 anos, se lembrarão de quanto custava a carteira de motorista quando ela era emitida pelo Estado e quanto ela custa hoje. Multiplica-se por mais de 100. Né? Nós pagávamos naquela época 40, 50 reais por uma carteira, e hoje todo mundo sabe que ninguém gasta menos de 3 mil reais para obter uma carteira de motorista. Então, assim, esses custos todos caem nas costas da sociedade, que continua pagando os impostos e vai pagar também pelos serviços. Agora, na questão que o senhor destaca, que a partir desse projeto que foi aprovado na madrugada de hoje, 3 propostas serão feitas para, digamos, tirar o plebiscito. Essas propostas têm que ser aprovadas pela Câmara também? Aliás, pela Assembleia também? Sim, exatamente, foi o que eu salientei. Essas propostas de emenda constitucional, que retira a necessidade do plebiscito para a privatização, para a venda dessas empresas, têm que ser aprovadas pela Assembleia Legislativa com maioria qualificada, uma maioria de praticamente 3/5. E essa maioria, essa maioria implica que o governo teria que ter 33 votos favoráveis. E
durante todo esse processo civil, que o governo não tem mais do que 30 votos. O governo só dispõe de maioria para aprovar projeto de lei e não emenda constitucional. Então, na realidade, como eu disse no início, essa aprovação significa apenas uma sinalização. Ou seja, sem a privatização, o governo federal diz que não faz a repactuação. Ora, o governo do estado sabe que não conseguirá avançar nos plebiscitos. Nessa votação para esses projetos constitucionais de emenda à Constituição, o governo conseguiu a aprovação desse projeto inicial nessa madrugada. Agora tem a previsão, o governo prevê a curto prazo a votação dessas outras matérias na Assembleia? Não tem nenhuma previsão e nós não acreditamos que isso vá acontecer durante esse ano. Porque não há tempo suficiente e o governo não tem votos, ou seja, ele mesmo, o próprio governo não tem interesse em forçar a votação porque sabe que não tem os votos. Ocorre nesse caso mais ou menos como está acontecendo com a reforma da Previdência em Brasília. Ou seja, o governo federal também não tem votos para aprovar uma emenda constitucional, que seria a reforma da Previdência, e está tentando cooptar os deputados. Porém, evidentemente que no ano eleitoral é muito difícil os deputados votarem contra o povo, né? E todo mundo sabe que a reforma da Previdência é uma reforma que apenas se volta contra o povo. E eu até aproveito o espaço para dizer, a propaganda do governo fala que é para retirar privilégios. Ora, privilégios quem tem é o presidente da República, que se aposentou com mais de 30 mil. Os seus ministros, que todos eles, sem nenhuma exceção, se aposentaram em torno de 30 mil ou mais de 30 mil, até 60 mil reais. Ou seja, esses são os privilégios. O povo que ganha um salário mínimo e que em 90% das possibilidades acaba se aposentando com um salário mínimo, esse é que vai sofrer. Ou seja, da mesma forma, aqui no Estado, nós vamos dar um tiro no pé, vendendo tudo que nós temos, para ficar sem ter de onde retirar recursos. E aí, no futuro, nós vamos viver de quê? Seremos mais um Estado empobrecido, né? Um Estado antigo, empobrecido, e sem futuro, porque nós seremos governados por um técnico do Ministério da Fazenda. Sérgio Arnold, presidente da FESERGS, Federação dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul.